Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. É quase que inacreditável. Eu terminei a aula, né, da licenciatura agora há pouco, às 19h50, né? Mais ou menos nesse momento a minha internet caiu. Mas caiu geral aqui, né? E aí eu fiquei sem internet. Quando deu mais ou menos 8 horas, eu peguei o celular e escrevi uma mensagem para postar no mural, dizendo que eu ia passar a aula de hoje para amanhã. Eu já estava no momento de apertar Enter, quando, graças a Deus, o sinal voltou, tá? Então, o serviço voltou. Então, e se cair por acaso, tá? Então pode ser que a instabilidade continue. Mas, assim, eu espero que não. Tanto que eu estava até comentando com o professor de licenciatura que eu faço testes de velocidade na internet aqui toda vez que eu dou aula, né? Então o meu ping hoje deu 9 milissegundos. Aí eu falei, poxa, eu nunca vi 9 milissegundos, a internet está voando, tá maravilhosa. Então, justamente aconteceu isso. Vocês estão me ouvindo bem agora? Perfeitamente. Ótimo, beleza. Então vamos lá. A gente está falando de descrição angular, tá? A gente está continuando a nossa parte 1 que a gente começou ontem. A gente tem vários. Bem, outro exemplo, tá? Aqui é um exemplo mais de livro, tá? Então, um atirador segura um rifle de massa, tá? MR, R do rifle, de 3 quilos, frouxamente, de modo que a arma possa recuar livremente ao disparar. Então isso é muito comum quando você vai atirar, você não vai tentar segurar a arma porque o coice é muito forte, então você deixa o ombro solto para a arma poder recuar livremente. Ele atira uma bala de massa igual a 5 gramas horizontalmente, com velocidade relativa ao solo, dada por VB, é igual a 300 metros por segundo. Aí a pergunta, qual é a velocidade de recuo do rifle? Quais são os valores de energia cinética final e do momento linear total final da bala? E também a mesma coisa para o rifle. Então, a gente está pedindo, basicamente, calcule tudo. Ok? Então, a gente vai estar resolvendo essa questão aqui, essa nossa proposta. E aí, ele tem uma bala dentro dele, então eu vou colocar a bala aqui, ó. Isso aí seria antes. Depois o que acontece? A bala ganha uma velocidade e sai do rifle. Então, você sabe o seguinte, que a massa do rifle é igual a 3 quilos. Me lembre aí, Ana, a gente já resolveu essa questão? Não, né? Massa da bala, que eu me lembre, não. É igual a 5 gramas. Isso em quilos é 0,005 quilos, ok? E a velocidade da bala, então essa velocidade B é igual a 300 metros por segundo, ou seja, o módulo da velocidade é igual a 300 metros por segundo. Eu acho que a gente pegou aqui todas as informações, a gente está pronto então para estar fazendo a questão. Então, eu vou dizer que a velocidade da bala, depois, eu vou botar, ó, tá, então fica assim, ele botou, vamos lá, escrever assim, eu vou escrever como sendo o momento da bala antes, mais o momento do rifle antes, tem que ser igual a o momento da bala depois, mais o momento do rifle depois. Então vou botar um primozinho aqui, porque a velocidade da bala depois de ser disparado, tá? Então eu vou botar um primozinho na minha velocidade da bala. Se isso aqui é verdade, eu posso dizer o seguinte, eu vou considerar que para a direita, tudo que é para a direita é positivo, tudo que é para a esquerda é negativo. Então, basicamente eu posso dizer o seguinte, ó, a bala dentro do rifle está parada. Então, a primeira parcela
é igual a 0. O rifle também inicialmente se conta parado, é 0, ok? Então, o lado esquerdo, se eu somar, vai dar igual a 0. Do lado direito, eu vou ter massa da bala vezes a velocidade da bala, o componente X, mais a massa do rifle vezes a velocidade do rifle, o componente X. Quando eu falo do componente, lembra que o componente é o módulo da velocidade vezes o cosseno do ângulo, ok? Então, eu vou dizer que a velocidade da bala para a direita é positiva, a velocidade do rifle é negativa para a esquerda. Então, eu vou ter o seguinte, 0 é igual a massa da bala vezes o módulo da velocidade da bala menos a massa do rifle, velocidade do rifle, e agora em módulo, para não ter confusão de sinal. Pronto. Isso me diz o seguinte, se eu isolar, eu vou ter que o módulo da velocidade da bala vai ser igual a, passando para a direita, tá? Então eu vou ter a massa do rifle vezes a velocidade do rifle dividido pela massa da bala. Então, isso aqui é a minha primeira resposta. Eu preciso agora fazer a conta. Se você quiser calcular as quantidades de início, você pode, não precisa fazer tudo algébrico. A gente tem essa mania. Para a gente, geralmente, algébrico vai trazer mais luz sobre o que está acontecendo. Então, eu vou aqui abrir mais espaço para mim. Como é que eu consigo fazer isso aqui mesmo? Então, essa quantia aqui eu posso calcular. Eu vou pegar um espaçozinho aqui, ó. Deixa eu apagar, a gente já usou o positivo ali. Então, vou apagar esse positivo para poder usar esse cantinho aqui. Aí eu posso consultar os valores na própria tela. Então eu vou ter a velocidade da bala depois vai ser igual à massa do rifle vai ser igual a 3 quilos. Então eu vou ter eu isolei errado, ó. Eu sabia que estava me chateando isso aqui. Eu isolei a velocidade da bala é dada. Então eu vou fazer o contrário. Eu vou voltar um pouquinho. Bem aqui. Então aqui, ó, eu vou isolar a velocidade do rifle, que é o que eu quero calcular. Então eu já vou me organizar aqui para usar esse espaço. Então eu vou ter que a velocidade do rifle vai ser igual a, então passando para a esquerda, a massa da bala. Então eu vou ter massa da bala, massa do rifle, vezes a velocidade da bala. Agora está certinho. Os sinais estão certos, tudo direitinho. A massa da bala é 0,005 quilos, dividido por 3 quilos, que multiplica, a velocidade da bala é 300 metros por segundo. Então, 300 metros por segundo. Então, aqui eu estou multiplicando, tá? Então, eu vou botar aqui na outra linha, multiplicação. Muito bem. Se você faz essa conta aí, isso vai dar
uma fração de 300. Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Se você quiser ir calculando aí também, isso é muito bom. Então eu tenho 0,005 dividido por 3 multiplicado por 300, que vai dar 0,5. Isso, 0,5 metros por segundo. Se você quiser, você pode ver aqui que o 3 corta com 300, aí fica 100, que multiplica 0,005, que vai dar 0,5. Então é uma conta muito rápida. Muito bem. Então eu tenho a velocidade do rifle. Pronto. Agora vamos fazer todas as outras contas. Ok. Então agora ele pede, calcule tudo. Então vamos fazer essa conta. A gente vai ter, primeiro, a gente quer calcular o momento do rifle, tá? Então, o momento do rifle vai ser o P de R, que vai ser, esse é o momento do rifle depois de disparar, a massa do rifle vezes a velocidade do rifle. O rifle vai estar indo para a direita ou para a esquerda. A massa do rifle é 3 quilos. A velocidade do rifle é 0,5 metros por segundo. Observe que quem vai para a direita é a bala, tá vendo aqui? Se a bala vai para a direita, o rifle obrigatoriamente vai para a esquerda. Se vai para a esquerda, a quantia é que sinal negativo. Muito bem. Então, a gente pode botar aqui, então, a velocidade como sendo menos 0,5 metros por segundo. Fazendo a conta aí, eu vou ter, então, 1 menos 1,5. A unidade vai ser quilograma. A unidade é nada intuitiva. Metro dividido por segundo, tá? Então, o momento da bala depois do tiro, isso basicamente foi dado, né? A massa da bala vezes a velocidade da bala. A massa da bala foi 0,005 quilos. A velocidade foi 300 metros por segundo. E se você fizer essa conta, vai dar positivo 1,5 quilogramas vezes metros por segundo. Então aqui eu mostrei que os momentos são iguais, né? Então justamente a conservação do momento indica isso, né? Que você vai ter a ação e a reação. Muito bem, agora eu quero calcular a energia cinética do rifle. A energia cinética do rifle vai ser igual a 1/2 da massa do rifle multiplicado pela velocidade do rifle ao quadrado. Então vai dar 1/2. A massa do rifle é 3 quilos, que multiplica a velocidade do rifle, que é 0,5 metros por segundo elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 0,75. 0,75? Não. Porque tem um quadrado aí, viu? Fique atenta. Aqui vai dar 0,5 ao quadrado, vai dar 0,25. Então, essa conta é a mesma coisa que 3 dividido por 8. Então, isso aí vai ser 3 dividido por 8, que vai dar 0,375. Foi isso que você falou? 0,375 joules. A energia cinética da bala vai ser igual a 1/2 da massa da bala, velocidade da bala elevado ao quadrado. Então eu vou ter 1/2 de 0,005 quilos, que multiplica a velocidade da bala, que é 300 metros por segundo elevado ao quadrado. Fazendo essa conta aí, então, eu vou ter o seguinte.
225. Exatamente. Vou confirmar aqui, 225 joules. Eu vou ter 225 joules. Por que que essa questão é importante? Agora que a gente vai analisar os resultados, tá? Então, eu tenho os momentos, tá? São iguais em módulo e tem sentidos contrários. E a energia cinética, a gente esqueceu até nosso negativo aqui, ó, que não faz diferença porque tem um quadrado, por isso que eu não coloquei. Então, olha o que aconteceu com a energia cinética. Quem foi que ficou com mais energia cinética? A bala. A bala. Então, note que a maioria da energia cinética foi parar na bala. Por quê? Porque o rifle tem uma massa muito grande. Então ele vai resistir à aceleração. E já a bala, não, ela tem uma massa muito pequena, ela vai acelerar com facilidade. Isso faz com que você transfira a energia de forma muito eficiente. Então, se você quisesse ser mais eficiente ainda, você precisava de uma bala com menos massa e um rifle com mais massa. Sempre que você tiver um rifle mais pesado, né, e o cartucho com menos peso em relação à massa do rifle, você vai conseguir uma transferência maior ainda. Note que a gente já transferiu a maioria da energia. Então, não vale muito a pena ficar tentando refinar o sistema, já está com eficiência muito boa, né? E a questão da ação e reação, né, ficou claro que ação e reação é uma coisa e energia cinética é outra. Então, houve a conservação da... Observe aí, olha que interessante. Houve a conservação do momento. Aí eu pergunto, houve a conservação da energia cinética? A energia cinética foi conservada entre antes e depois de disparar o rifle? Não. Quanta energia cinética tinha antes? Estava tudo parado. Deu quanto? Não estava parado. Se você fizesse a conta da energia cinética antes, a velocidade do rifle era 0. A velocidade da bala também era 0. Então ia dar energia cinética dos rifles 0, energia cinética da bala 0, ou seja, tinha energia cinética 0. E agora a energia cinética é 225,375, porque eu somei as duas energias cinéticas. Então, de onde é que veio essa energia? Essa energia veio da pólvora, né? Então, olha aí, a gente nem falou em pólvora para nosso formalismo matemático, a gente não meteu pólvora em lugar nenhum, a gente só usou massa e velocidade. E ele já está dizendo para a gente, olha, alguma coisa aconteceu que liberou energia, liberou exatamente 225,375 joules, ou talvez um pouco mais, se você perder energia térmica, né? Então, já está trazendo muita informação aí. Ou seja, o que é que foi conservado? O momento foi conservado, a quantidade de energia cinética não foi conservada, ela foi, na verdade, a energia cinética foi introduzida no sistema através de uma reação química da pólvora. Então, olha aí quanta coisa a gente consegue tirar dessa situação. Tem várias coisas a abordar hoje, tá? Então, a gente estava falando sobre movimento, uma descrição, né, do movimento circular. A gente começou ontem com uma bicicleta, uma coisa assim andando, tá? Então, eu vou estar fazendo um exemplo daqui a pouco, aquele exemplo que eu propus ontem. Então, vamos fazer logo, né? Então, eu vou abrir aqui uma... aqui a gente tem uma lousa eletrônica, tá? Deixa eu ler com você de novo. Um atleta lança um disco ao longo de uma circunferência de raio igual a 80 centímetros. Em um dado instante, o lançador gira com velocidade angular de 10 radianos por segundo, que aumenta a uma taxa de 50 radianos por segundo ao quadrado. Neste instante, determine os componentes tangencial e centrípeto da aceleração do disco e o módulo da aceleração. Então, novamente, a gente está concentrando em distinguir o que é radial e o que é que não é, tá? Então, passando aqui para a lousa,
Ok, dá para a gente tirar qualquer dúvida do enunciado. Muito bem, então eu tenho aqui a informação dada. Você tem um atleta que ele está com um disco, ele está em um movimento de rotação. A gente sabe que o raio aqui é igual a 0,8 metros por segundo. A gente tem o seguinte, é dada a velocidade angular nesse instante, que é de 10 radianos por segundo. E é dada a aceleração, que é de 50 radianos por segundo ao quadrado. Pede-se, então, os componentes da aceleração. Então, primeiro, a gente tem dois componentes. Então, se eu estou em essa posição de giro, então olhando aqui de cima, está aqui o atleta bem no centro, ele está segurando um disco bem aqui, tá? Então, eu vou ter... Deixa eu botar de acordo com o desenho, aí fica direitinho. Aí eu vou ter duas acelerações. Uma nesse sentido, que é a minha aceleração tangencial, e outra nesse sentido, que é a minha aceleração radial, que eu prefiro chamar aqui de em direção ao centro ou centrípeta. A aceleração centrípeta, tá, pelo menos em módulo, é dado como sendo a velocidade ao quadrado dividido, né, pelo raio. Muito bem. A gente falou o seguinte, que a velocidade angular, se você lembrar bem, a gente falou o seguinte, que a velocidade angular é igual a velocidade linear dividido pelo raio. Ok? Isso me diz o seguinte, que a velocidade angular pode ser utilizada para determinar a velocidade. Então, se eu isolo o V aqui, isso vai ficar a velocidade angular multiplicado pelo raio. Então, substituindo aqui, eu vou ter o seguinte, a velocidade angular vezes o raio elevado ao quadrado dividido pelo raio. Então, isso vai me dar ômega ao quadrado multiplicado pelo R. O ômega foi dado, que é 10 radianos por segundo elevado ao quadrado dividido pelo raio, que é 0,8 metros. Ok? Então, isso aqui vai me dar 10 ao quadrado é 100, dividido por 0,8 vai dar, se alguém quiser fazer a conta, 125 metros por segundo ao quadrado. Ok? E a outra aceleração, a aceleração tangencial, então, aceleração tangencial, estou meio sem espaço aqui, vou tentar botar aqui embaixo. A aceleração tangencial, ok, vai ser justamente, a gente fez a conta ontem, né? Então a gente falou, deixa eu lembrar vocês, vou botar aqui na próxima. Então o que a gente falou ontem? Ó, a gente falou o seguinte, que θ vai ser o arco sobre R. Então a velocidade angular é a derivada de θ em relação ao tempo. Se eu substituo aqui, vai ficar ddt de S sobre R. R é igual a 0,8, não muda. Então vai ficar ds dt, então vai ficar 1 sobre R, que não muda, vezes ds dt. Então isso vai dar que ômega é igual a velocidade sobre R, que a gente usou na estante. E aí a nossa aceleração tangencial, que a gente botou como sendo um alfa, isso vai ser simplesmente a derivada da velocidade angular pelo tempo.
Então, se eu substituo novamente d dt dessa quantia aqui de v sobre r, 1 sobre r é constante novamente, sobra a derivada da velocidade em relação ao tempo, que a gente conhece que é a aceleração. Então, minha aceleração angular vai ser igual a 1 sobre r vezes a minha aceleração tangencial. Ok? Então, isso quer dizer o seguinte, que a aceleração tangencial, isolando aqui, vai ser r que multiplica a aceleração angular. Então, r é igual a 0,8. Então, eu vou ter aqui r é 0,8 metros, que multiplica, eu vou passar uma linhazinha aqui, ó, dividindo, para aproveitar a parte de baixo aqui da tela, multiplicado por 50 radianos por segundo ao quadrado. Então eu tenho 0,8 vezes 50 vai dar 40 metros por segundo ao quadrado. Então eu já tenho uma e já tenho a outra, eu posso então calcular a resultante. Então vamos passar para a próxima, vamos consultar aqui, lembra, ó, a última foi o que? 125 metros por segundo ao quadrado. Agora é 40 metros por segundo ao quadrado. Então eu posso passar aqui para essa tela, eu vou ter o seguinte, a aceleração resultante vai ser justamente a aceleração em direção ao centro ao quadrado, mais a aceleração tangencial ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, então vai dar 125 ao quadrado, mais 40 ao quadrado, onde eu não coloquei as unidades aí, porque eu já sei, está no SI, então posso colocar as minhas unidades aqui fora, ganhar eficiência. Então se eu fizer essa conta aqui, vai dar então 125 ao quadrado, mais 45, ou 40, né? 40 ao quadrado, e tirando a raiz, se nada saiu errado, vai dar 132 metros por segundo ao quadrado. Então minha resposta é 132 metros por segundo ao quadrado. E eu gosto sempre de dividir por 9,8 para a gente saber isso em termos da aceleração da gravidade. Então vai dar mais ou menos 13,5 G. Então isso aqui vai dar aproximadamente 13,5 vezes gravidade. Ok? Então note aí bem abaixo daqueles 52, né, de Hamilton ontem. Muito bem. Alguma pergunta? Professor, Oi. você poderia voltar a página? Posso sim. Só um minuto. Tem alguma pergunta ou é só para copiar? Não, só para copiar. Tranquilo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser adiantar. Pronto, valeu. Pronto. E tá dando retorno. Eu falando? Então deixa eu fazer. Não, quando alguém fala. Ok. Tá bom. Então, tá. Então, se alguém precisar falar, eu estou ouvindo sem retorno. Então, podem falar que eu ouço direitinho. Os outros tenham paciência até que isso se estabilize. Muito bem. Voltando aqui à nossa apresentação, então, o próximo item que eu queria abordar é justamente a parte do experimento número 1. Tá? Então, ontem vocês pediram, né, para ver as contas, como é que ficam mais ou menos assim. Então, a planilha, vocês estão vendo, tá? Vocês já sabem como preencher, a gente já revisou isso antes. Então, eu não vou me concentrar na planilha. Tá aqui os valores. O que é que eu vou precisar? Eu tenho aqui o A, o valor de A, tenho o valor de B, tenho o de A e o de B aqui. Eu só vou precisar do valor de A, que é 2.224,80, e eu vou precisar do desvio de A, que é 46,81. Pronto. Muito bem. Aqui está o ajuste.
No canto aqui em cima esquerdo está o ajuste feito pelo aplicativo também, para você comparar como a nossa conta está batendo direitinho. E aí eu passo aqui para a próxima folha. Nessa folha aqui eu tenho o seguinte. Bora aqui tratar item por item. Primeiro, modelo físico. Q igual a MC vezes T mais Q0. O ajuste linear, ele é um Y igual a um AX mais B. Isso quer dizer que o Q0 é o B, tá? E também quer dizer, aqui ó, o Q0 é o B e o MC é justamente o A. Então eu tenho aqui, A é igual a MC. Tá? Então A é a declividade, M é a massa, C é o calor específico. Muito bem. Isso dá para eu calcular o calor específico. Eu já sei A e a massa foi dada no exercício. Então, da última página, o A mais ou menos, tá? O desvio de A, copiando aqui direto da outra página, o A foi 2.224,80, mais ou menos, se você lembrar bem, eu falei o quê? 46,81 joules por grau Celsius. Agora, não é comum eu apresentar resultado dessa forma. Então, se eu vou apresentar resultado, eu vou querer um algarismo significativo. Então, bem aqui, ó, eu arredondei 46,81 para 50, porque 50 só tem um algarismo significativo, o 5. Ok? Muito bem. Se o 5 é duvidoso, então ele vai jogar dúvida, ó, justamente nesse 2 aqui. Então, esse 2, eu olho para o 4 à direita e decido, vou arredondar para cima ou mantenho o 2? 4 é menor do que 5, eu mantenho o 2. Então, eu vou escrever o resultado. Então, o resultado oficial é 2,2,20 mais ou menos 50 joules por grau Celsius. A massa dada, então a massa oficial é M, igual a mais ou menos o desvio de M. Então foi dado 0,54 mais ou menos 0,02 kg, está lá na apostila. Então eu posso partir para calcular o C. O C eu peguei o 220 e dividi por 0,54 e deu 4.111,11 joules por grau Celsius quilograma. Agora a gente sabe que não é usual você tá aqui, ó, aqui você tá com 3 algarismos significativos, aqui tá com 2, então você tem que ter o desvio para você saber o que é que você vai aproveitar desse número. Então vamos calcular o desvio para poder então tá situando direitinho. Muito bem. O desvio então, determine o desvio de C. Então, a gente sabe que C é igual a A sobre M. O desvio de C ao quadrado vai ser a derivada de C em relação a A, multiplicado pelo desvio de A elevado ao quadrado, mais a derivada de C em relação a M, vezes o desvio de M, tudo isso elevado ao quadrado. Então, se eu pego essa expressão aqui e derivo em relação a A, para ter esse termo aqui, eu vou ter A no numerador. Então, a derivada de A sobre M vai ser 1 sobre M, porque o A, então, derivado vai dar 1. Então fica 1 sobre M. Então eu tenho a derivada de C em relação a A, é 1 sobre M. A derivada de C em relação a M, então M está no denominador, isso quer dizer que M, isso é A vezes M elevado a menos 1. Se eu tiro a derivada, fica menos 1 vai dar menos 2. O menos 1 desce multiplicando, então vai ficar menos A sobre M ao quadrado. Então a derivada aqui de C em relação a M vai ser menos A sobre M ao quadrado. Então isso quer dizer que o desvio de C ao quadrado fica 1 sobre M, o desvio de A elevado ao quadrado, mais, abre parêntese, menos A sobre M elevado ao quadrado. Aqui está assim o quadrado, ó. Deixa eu colocar aqui o quadrado. Ver se eu consigo escrever, porque nesse aplicativo aqui escrever é um porre. Eu acho que vou conseguir. Vou botar um 2 aqui. Ok, então 2 vezes o de M elevado ao quadrado. Muito bem. Então eu vou ter aqui, ó, menos, substituindo M vai dar
1 sobre 0,54 quilos vezes o desvio, aí eu posso usar o desvio inteiro, 46,81 joules por grau Celsius, mais menos 2,20 vezes 0,02 dividido por 0,54 quilos ao quadrado. Então, se fizer essa conta toda aqui, o de C vai dar justamente aqui, ó, mais ou menos 175,2 joules por grau Celsius por quilo. Então agora eu posso escrever, eu já tenho C e tenho o de C. Então eu passo aqui, ó, C mais ou menos o de C vai dar 4,111,11 mais ou menos 175,20 joules graus Celsius por quilograma. Eu tenho que escrever esse número aqui com um algarismo significativo. Então 175 com um algarismo significativo vira 200. Então eu só vou ter um número significativo, que é o 2 aqui. Muito bem. Então, se o 2 é significativo, ele vai trazer, então, dúvidas sobre o primeiro 1. Eu olho para a direita, eu tenho outro 1, eu vou decidir com base nesse segundo 1, se eu arredondo para cima ou mantenho 1. Então, como 1 é menor do que 5, eu vou manter o 1. Então, vai dar a resposta, então, é 4,100 mais ou menos 200 joules por grau Celsius. Se você quiser escrever em quilojoules, fica assim, 4,1 mais ou menos 0,2. Isso quer dizer que o calor específico C máximo vai ser igual a, eu vou ter 4,1 mais 0,2, que vai dar 4,3, e aí a minha unidade é quilojoule por grau Celsius, que multiplica quilo, ok? E como é que fica C mínimo? C mínimo vai ficar, então, 4,1 menos 0,2, que vai dar 3,9. E vai ser a mesma unidade. E eu vou tentar escrever essa unidade aqui, porque esse aplicativo, como eu falei a vocês, é um pouquinho maluquinho. Funcionou. Ok, então, isso quer dizer o seguinte, se você olhar lá nos 3 fluidos possíveis, 2 estão nesse intervalo, tanto o da água quanto o outro lá que é colocado, eu não lembro o nome dele, né? Então, não dá para distinguir, dá para eliminar só um, né? Então, 2 são possíveis e 1 é eliminado, ok? Então, essa é a resposta para a atividade. Alguém tem alguma pergunta? Faça uma anotação aí, porque isso aqui vai ser necessário para você chegar, né, à resposta para o valor da gravidade, o desvio da gravidade, para segundo experimento. Então, é essencial que lá, no segundo experimento, você não só dê o valor de G, como dê um valor razoável para o desvio de G. Aí você pode argumentar, fazer suas argumentações e fazer suas contas, seguindo esse procedimento que eu coloquei aqui. Então, a gente já fez isso tem uma aula lá atrás, na parte experimental, onde a gente fez esse exercício em outra situação. Eu acho que a gente fez na situação que eu tinha uma tensão e uma corrente, eu acho que foi isso que a gente fez, então fez uma situação de potência, né? Também tem no livro de vocês experimental descrito, então, em uma dessas aí você pode ir, ou pode ir em todas, né, para estudar e saber aplicar esse modelo, né, essa metodologia, né, para obter o desvio de uma grandeza calculada, né, a partir do desvio de cada uma das partes. Então, se você faz o experimento da gravidade, você vai ter um desvio do ajuste e vai ter outro desvio, por exemplo, se você usou o plano inclinado, você usou um ângulo, então você tem que chegar a qual é o erro
nesse ângulo, né? Então, qual é a sua estimativa de erro nele? Aí você pode fazer, como você está usando um seno de θ, por exemplo, o seno de θ é lado oposto sobre adjacente, você pode tirar o desvio aí a partir do erro de cada uma dessas medidas. Então, fica tranquilo. Se você está fazendo um lançamento também, você vai fazer uma estimativa, então você vai dizer assim, olha, está errado provavelmente por tanto. Então você vai ter um certo valor aí. Então aí dá para você fazer então também sua análise, ok? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar amanhã durante o atendimento, tá? E eu posso tirar dúvidas. Voltando aqui para a apresentação, indo adiante, tá? Exemplos de colisão. Então a gente ficou, a gente falou sobre momento, então eu indiquei que eu ia estar fazendo algumas situações de colisões, então vou propor justamente isso aqui. Imagina o seguinte, que eu tenho duas bolinhas, uma massa M1 com velocidade V1 para a direita e uma massa M2 com velocidade V2 para a esquerda. Isso aqui é momentos antes de alguma coisa acontecer. Claro que o que vai acontecer é uma colisão, então as duas colidem, tá? Então, após a colisão, você observa que você tem as duas massas e elas estão se afastando. Então existem duas possibilidades aí. Você pode ter uma colisão totalmente elástica ou uma colisão parcialmente elástica. Qual é a diferença entre essas duas coisas? Primeiro, quando se fala em uma colisão, você imagina que uma certa quantidade de movimento foi trazida para a colisão, né, e uma certa quantidade de momento vai existir depois. Por que você acha que isso vai acontecer? Porque existe a conservação do movimento ao longo de uma dimensão, movimento linear. Então, toda vez que você fala colisão, em uma colisão, o momento linear sempre se conserva. Ok? Então, seria como se dissesse assim, ó, é impossível você criar ou destruir movimento, né? Então, toda a quantidade de movimento que existia no universo lá no início, ainda existe hoje. Só que antes, lá no início, ela estava distribuída de uma certa forma, agora está distribuída de outra forma. Mas a quantidade de movimento continua. O mesmo é verdadeiro para movimento angular. Então, a quantidade de movimento angular que o universo tinha lá no início, ele ainda tem hoje. Ok? Seja lá o que isso quer dizer. Muito bem, a parte elástica indica que houve uma conservação da energia cinética. Okay? Se for elástico. Se for parcialmente elástico, aí não há a conservação e, por conseguinte, vai haver a dissipação de energia, ou seja, você perdeu aí uma certa quantidade de energia. Muito bem, então, você pode pensar assim, ó, momentos antes da colisão, você tem as duas indo de encontro ao outro, logo depois elas estão se afastando, tá? A gente sabe que as massas não mudam, M1 está à esquerda, M2 está à direita, não trocaram de posição. Então, se isso é verdadeiro, e eu tenho uma situação de colisão, então eu posso dizer o seguinte, há uma conservação do momento. O que quer dizer há uma conservação do momento? Quer dizer que a soma dos momentos de todos os objetos antes da colisão é igual à soma dos momentos depois da colisão. Então tá aí, eu escrevi matematicamente, quer dizer o seguinte, P1 mais P2 vai ser igual a P1' mais P2', todas as grandezas vetoriais. E se for totalmente elástico, okay, então eu tenho uma colisão elástica, então eu vou ter a conservação da energia, e neste caso eu também posso dizer que a energia cinética somada para os dois objetos antes vai ser igual à energia cinética somada para os dois objetos depois. Ok? Agora, o que é P1? Tá? P1 é um vetor. Então, o tamanho desse vetor vai ser o valor da massa multiplicado pelo valor da velocidade, ok? Em módulo. E o que quer dizer a energia cinética? Quer dizer que a energia cinética é igual a 1/2 da massa de um objeto vezes a velocidade deste objeto elevado ao quadrado. Ok? Muito bem. Então a gente pode partir para um exemplo. Exemplo. Bola 1 com velocidade V1 colide com bola 2 que está parada. Sendo a colisão totalmente elástica, determine as velocidades finais da bola 1 e 2 algebricamente, então tente fazer algebricamente até onde puder,
Analise o que acontece quando a massa M1 é igual a 10 vezes a massa M2 e B, M2 igual a 10 vezes M1, tá? Então, você pode considerar aí M1, por exemplo, igual a 2 quilos e a velocidade de 1 igual a 3 metros por segundo para a direita, ok? Então, você pode tentar fazer isso. Como a gente tem pouco tempo, eu vou partir logo para a gente tentar resolver isso, tá? Então, vamos tentar aqui o nosso tabuleirozinho. Então, a forma mais prática aí é começar escrevendo, então, o momento antes, né? Então, eu tenho duas bolas, eu tenho uma bola 1, que o seu momento vai ser igual a massa 1 vezes a velocidade 1x. A massa 1, eu estou dizendo que é 2 quilos. Vamos tentar fazer algébrico primeiro, tá? Depois a gente bota aí. Eu até prefiro começar assim, ó, como a gente escreveu lá. Aí fica bem claro para todo mundo. Vamos voltar um pouquinho aqui. Eu vou botar P1 mais P2 vai ter que ser igual a P1 depois mais P2 depois. Eu estou usando o primo para a grandeza depois. Então, se isso é verdade aqui, eu posso automaticamente passar, como é em uma dimensão, eu posso passar para componentes. Então, eu vou ter, todo lugar que tem vetor, eu boto o xzinho. Então, eu tenho M1 V1x mais M2 V2x vai ser igual a M1 V1x depois mais M2 V2x depois. Muito bem. Então, essa aqui é uma equação. O que eu sei é que a bola 2 está parada. Então, esse termo aqui vai ser zero. Ok? Então, eu vou ter, então, M1 V1x é igual a M1 V1x depois mais M2 V2x depois. Então, em termos de algébrico, tá aí uma possibilidade. Para o item A, como é que isso aqui fica? Se o item A fala, considere M1 igual a 10 vezes M2. Olha o que acontece. M1 é igual a 10 vezes M2. Então, no lugar de M1, eu vou botar 10 vezes M2. Observe, então, que eu tenho M2 em todos os termos. M2 está aqui, M2 está aqui, M2 está aqui. Isso sumiu. Então, isso me dá uma equação. 10 vezes V1x vai ser igual a 10 vezes V1x depois mais V2x depois. Então, se eu estiver considerando a item A, né, algebricamente, eu tenho essa expressão. Em seguida, eu posso fazer até alguma substituição. Muito bem. Com isso, eu posso partir para a expressão da energia cinética. Para a energia cinética, eu vou ter o seguinte, ó. A energia cinética antes é igual à energia cinética depois. Então, eu tenho K1 mais K2 vai ser igual a K1' mais K2'. Como o objeto 2 está parado, esse termo aqui já é zero de cara. K1 eu sei, a energia cinética de 1 é 1/2 da massa 1, velocidade antes ao quadrado,
que vai ser igual a 1/2 da massa 1, velocidade 1 depois ao quadrado, mais 1/2 da massa 2, velocidade 2 depois ao quadrado. Note aí que 1/2 está em todos os termos, então isso aqui corta. Na proposta A, então a massa M1 é igual a 10 vezes M2, então eu vou ter 10 vezes M2 V1 ao quadrado é igual a 10 vezes M2 V1 depois ao quadrado mais M2 V2' ao quadrado. Então note aí que M2 ocorre em todos os termos, eu posso então cortar M2. Eu fico então com a equação 10 velocidade 1 ao quadrado vai ser igual a 10 velocidade 1 depois ao quadrado mais velocidade 2 depois ao quadrado. Então tem uma segunda equação. O que acontece? A velocidade antes foi dada, V1 foi dado no enunciado. Então se você olhar aqui, ó, a velocidade 1 é 3 metros por segundo ao quadrado. Então isso quer dizer que bem aqui, ó, bem aqui, isso aqui é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vezes 10 é 90. Sobrou quem? Uma incógnita, duas incógnitas. Mas eu tenho uma outra equação, bem aqui. Esse aqui também é 3. Então, se eu pego 10 vezes 3, vai dar 30. Eu tenho, então, duas incógnitas. Se eu tenho duas incógnitas e duas equações, eu tenho um sistema, dá para eu resolver. Então, fica aí para vocês resolverem esse sistema. Eu vou escrever essas duas equações de uma forma mais simples, para você ver o que você está resolvendo. Então, o sistema fica assim. Resolva o sistema. Qual é o sistema? Eu tenho 30 é igual a 10 vezes A mais B. E no outro eu tenho a outra equação, 90 é igual a 10 vezes A ao quadrado mais B ao quadrado. Então é esse o sistema que eu tenho que resolver, onde eu simplesmente falei que A é igual a V1x depois e B é igual a V2x depois. Para você não ficar carregando essa notação que é muito pesada e chata, né? Então A e B fica mais simplesinho. Então eu deixo aí como tarefa para vocês resolver isso aqui. Você pode, se quiser, levar isso para depois que você resolver, você pode conferir indo para o site do Wolfram Alpha. Tá? E se você colocar essas duas equações lá, ele vai dizer para você A é tanto, B é tanto. Você vai ter dois conjuntos de resposta. Então, um conjunto de resposta sempre é igual à condição inicial. Então, uma das respostas que vai dar isso aí, você pode saber de cara, vai ser que a velocidade de 1 é igual a 3 e a velocidade de 2 é igual a 0. Ora, isso você já sabe. Aí vai dar uma outra resposta. A outra resposta vai ser a que você pega. Ok? Então, aí você vai... Por que acontece isso? Porque tem quadrados, né? Sempre tem quadrados, você vai ter que usar lá o Bhaskara, que vai dar então aquele mais e menos. Então vai dar duas respostas. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Acredito que não, professor. Ok. Já são
8h50, tá? Eu vou aproveitar os últimos 3 minutos aqui. A gente está tratando o outro caso, tá? Então a gente já fez essa parte aqui. O outro caso qual é? Eu tenho duas massinhas, uma em direção à outra, velocidade 1 e velocidade 2. E o que acontece é... você tem a colisão. Mas nessa segunda possibilidade, eu vou imaginar que as duas bolinhas ficaram presas uma na outra, tá? Então, eu vou ter uma colisão totalmente inelástica. Nessa colisão, somente o momento linear se conserva. Ok? Então, a gente tem a situação onde antes eu tenho uma bolinha indo contra a outra com velocidade 1 e velocidade 2. Depois disso tem a colisão. Aí, essa velocidade para a direita aí, eu botei só para a gente ter uma forma de conversar e falar. Mas vai depender muito da massa, de M1, a massa M2, a velocidade 1, a velocidade 2, ela pode dar para a direita ou para a esquerda. Então, eu coloquei aí como para a direita, isso é aleatório. Quem vai determinar é justamente a conta. Tá? Então, proposta aqui de exemplo. Bola 1 com velocidade V1 colide com bola 2 com velocidade V2, sendo a colisão totalmente inelástica. Determine as velocidades, a velocidade final das bolas, porque as bolas estão presas uma a outra, então uma velocidade única. Considere a massa M1 igual a M2 e V1 igual a 2 metros por segundo e V2 igual a 3 metros por segundo. Calcule o momento e energia cinética antes e depois da colisão. Comente. Considere M1 igual a 2 kg. Eu não tive espaço ali para colocar, tá? Mas aí você pode considerar M1 igual a 2 kg, M2 igual a 2 kg, botei ao final. Ok? Então fica aí para vocês resolverem e trazerem na próxima aula. Ok? Professor. Oi.